A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. Desde os tempos do Juazeiro, já se praticava nessa cidade muitas ações beneficentes, principalmente porque o fundador de Juazeiro, o padre Cícero Romão Batista, fazia questão de movimentar muitas ações com os seus amigos, com as beatas. Por isso, muita gente em Juazeiro seguiu a lição do padre Cícero e ainda hoje a cidade possui algumas casas assistenciais que são modelares. É claro que, ultimamente, o que está na moda são as organizações não governamentais. Só que essas ONGs têm provocado um escândalo atrás do outro, mesmo porque são muitos os deputados que organizam ONGs na sua família para depois colocar suas emendas. Quando se trata de associações assistenciais, a coisa é bem diferente. É o prazer de servir. É o prazer de ajudar aos idosos, às crianças. São programas dos mais diversos tipos. Hoje nós vamos trabalhar com 3 casos exemplares. Nós convidamos, por exemplo, o Carlos Alberto de Oliveira, que é o diretor do Albergue Sagrada Família, que já está conosco. E deveria estar aqui representando os Anjos Solidários, o seu presidente, o Tadeu Alencar. Não foi possível, mas ele mandou suas relações públicas, que é exatamente a nossa companheira de televisão, Marleide Duarte. E vamos ter também, ainda aqui, o amigo Walter Barbosa Filho, que é professor da URCA, razão pela qual ainda está ministrando uma prova lá na URCA, mas durante o programa ele deve integrar-se à nossa bancada para falar das últimas ações do Abrigo Nossa Senhora das Dores, um dos mais antigos de Juazeiro do Norte. Como nós tínhamos prometido, daqui até o fim do ano nós vamos fazer muitos programas ligados à história de Juazeiro, porque este é o ano do centenário de Juazeiro. Boa noite, Vasco Doni. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Marleide. Boa noite, Carlos Alberto. É um prazer tê-los aqui. E certamente nós vamos ter uma conversa bem boa e interativa, queremos que o nosso telespectador interaja também, até porque nós vamos tratar aqui de humanismo, voluntariedade, afeição ao sofrimento humano, enfim, dessas questões sociais que na grande maioria das vezes era para ser uma ação atribuída ao poder público e que negligencia, e as pessoas que têm esse espírito humanitário abraça essa causa para defender. Até alguém que propugne, que ensina e que diz que solidariedade não se ensina. Solidariedade é uma questão interior, é uma questão de alma. A pessoa nasce com essa vocação para servir, apenas se motiva a solidariedade. E nós vamos, com a participação do nosso telespectador, ter uma boa conversa aqui com a Marleide, que participa aí dos Anjos Solidários, com o Carlos Alberto, que tem um abrigo que abriga os velhinhos, os idosos, que às vezes é segregado até pela própria família, que deixa no abandono, e nós vamos conversar. Mas é preciso que o nosso telespectador interaja ligando para o nosso telefone aqui, que daqui a pouco está aí na telinha, 3511-2146, porque somente assim a gente faz uma boa conversa e um bom papo com vocês. Vamos aproveitar bastante. É isto, amigos. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Em 2 minutos estaremos iniciando o debate.
Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir afogamentos e outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Pedale com segurança, como criança vai pedalar. Pedale sempre alerta, vá de bicicleta a todo lugar. Pedale sempre na mão, com a campainha chame atenção. Pedale sempre comigo, que o meu amigo é um fanfarrão. Use equipamentos de segurança e ande no sentido do trânsito. Então, ciclista legal é ciclista consciente. É bicicleta, mas comigo você vem junto. Nós gostaríamos de lembrar, por uma questão de gentileza e até de solidariedade, que o irmão Bernardo, lá da Associação José Bezerra de Menezes, deveria estar aqui hoje também. Mas ele lamentou profundamente porque tem um problema de doenças na família, uma irmã sua, e por isso ele está vivendo momentos de muita preocupação. E nós lamentamos e pedimos a Deus que recupere a saúde da sua irmã. Também o professor Lázaro Alves do Nascimento, que faz um bonito trabalho lá na Betolândia, com o oratório Nossa Senhora. A Nossa Senhora lá do Salesiano é Nossa Senhora Auxiliadora. Nossa Senhora Auxiliadora. É um oratório, trabalha com as crianças da Betolândia, um belo trabalho. Mas hoje é o aniversário do Lázaro. E ele não estava nem lembrado. Depois. Parabéns, né, Luiz? Pra ele. Pois é, aí foi que ele ainda tentou cancelar uma reunião que estava marcada para hoje, mas quando foi combinar com a esposa, ele disse: não, já cancelei. Organizei uma festinha com seus amigos, porque amanhã é dia do seu aniversário. Então, professor Lázaro, nosso abraço, viu? Muito obrigado pela atenção, nós ficamos sensibilizados, mas desejamos muita saúde e muita paz no seu lar. Marleide, você vem aqui como Relações Públicas dos Anjos Solidários. Você, naturalmente, tem acompanhado toda essa movimentação que o capitão tem feito com sua esposa, dona Luiziane. Isso tem beneficiado a muitas pessoas, não é, Marleide? Com certeza. Boa noite, Luiz Carlos Lima. Boa noite, Vasques Landim. Boa noite, você que está em casa. Eu vendo assim a agonia de vocês, e eu sei o que é isso, programa ao vivo. Porque as coisas acontecem, né? Fugindo assim do nosso domínio. E programa ao vivo é assim, pode acontecer, como o Tadeu Alencar, o empresário Tadeu Alencar, que é mentor dos Anjos Solidários CVM, mandou pedir 1000 desculpas a vocês, ao telespectador, porque ele pegou, hoje foi acometido dessa virose que está deixando todo mundo acamado. E eu estou aqui com muita honra, com muito prazer, com muita alegria de participar pela primeira vez do programa Tribuna Livre, programa que eu admiro. E agora, deputado Vasques Landim, com a chegada do mestre aí, pessoa que eu tenho o maior respeito, um grande comunicador, Luiz Carlos de Lima, só quem ganhou com isso foi o telespectador da TV Verde Vale, pode ter certeza. Obrigado, Marleide. Carlos Alberto de Oliveira é um conhecido da nossa infância. Ele é filho de seu Josias Tributino de Oliveira, que tinha uma casa comercial ali na Rua Conceição, esquina com São Paulo, abastecia muita gente que morava nos sítios, que vinha fazer a feira lá no seu mercantil. E o Carlos Alberto tem desenvolvido um trabalho extraordinário. Nós estivemos lá no albergue ontem procurando o Carlinhos. Ele não estava, mas nós fizemos a visita e através do telefone firmamos o convite, ele aceitou. Que trabalho bonito. Parabéns e boa noite, Carlos.
Boa noite a todos, queridos telespectadores. Boa noite ao meu amigo José Carlos, também ao Dr. Vasco Landim. E nós estamos aqui falando um pouco sobre o Albergue Sai da Família, que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que está se desenvolvendo um trabalho de cunho humano, social, caritativamente cristão, a servir das pessoas carentes da nossa cidade e da nossa região. Ô, Carlino, nós já conversamos particularmente. Para fazer um trabalho como vocês fazem, é preciso haver uma mudança interna na pessoa. É preciso que você se desnuda da vaidade, dos interesses materiais e reconheça que alguém que está em situações bem difíceis poderia melhorar exatamente com um pouquinho de ação da sua parte, como fez São Francisco de Assis, que abandonou toda a riqueza e foi trabalhar só para servir aos pobres e tornou-se amigo de todos os seres vivos, inclusive dos animais. Aconteceu contigo também essa transformação, esse interesse, essa vontade de servir? São Francisco é um professor, eu sou um pequeno aluno dele. Eu tenho me espelhado muito na vida dessas pessoas magníficas que vivem a serviço do reino de Deus, né? Depois que meu pai faleceu, muita gente da cidade conhece, José Tiburtino de Oliveira, eu fiquei meditando muito na outra vida, no além-túmulo. Comecei a perceber que essa vida é só uma passagem, tão ilusória, né? Muitas vezes a gente corre em busca de adquirir tantos bens, quando isso não nos leva, às vezes, a céu nenhum. Eu comecei a me dedicar, então, pelas pessoas carentes, pessoas sofridas, abandonadas, de várias formas, e comecei a trabalhar por elas. Eu, como ministro da Eucaristia, no Santuário São Francisco das Chagas, comecei a levar comunhão a pessoas nas suas residências, nas suas casas, e comecei a verificar que havia muito desamparo, muito desamor. Pessoas, às vezes, aposentadas, mas estavam lá na sarjeta mesmo. Isso me doía profundamente. E Jesus começou a tocar no meu coração. Faz alguma coisa para esse povo. Mas eu não sabia como fazer, nem por onde começar. Eu só pensava em arranjar um terreno bem grande, né? E cuidar daquele povo todo. Mas como? Sem recursos, sem condições financeiras. Tudo é difícil, sem dinheiro, né? Infelizmente. E eu comecei a me dedicar a essas pessoas. Fui vender em várias casas, pessoas realmente uma vida paupérrima, cheia de doença, abandonada pela própria família, dentro de casa mesmo. E Jesus ia me tocando profundamente no íntimo da minha alma. Faz alguma coisa por esse pessoal. Tive alguns sonhos muito bonitos que se tornou realidade. E tudo isso foi me chamando a atenção, querendo servir a Deus e também aos irmãos. E daqui vale para vocês dois essa, viu, Luiz? Daqui a pouco, os nossos cinegrafistas terão que ir lá no albergue do Carlinho, porque ele já está quase inaugurando um novo albergue e vai trazer imagens para mostrar aos juazeirenses o que é um trabalho dignificante. Você vai ver que é uma coisa muito bonita, tudo feito na base do amor e da caridade. Isso é muito bom. A gente louva essas ações de humanidade, de filantropia. Esse setor é conhecido como o terceiro setor. Eu queria que vocês colocassem aí no entendimento de vocês, a grosso modo, porque a que se deve esse crescimento, porque tem crescido muito esse terceiro setor, organizações, instituições de caridade, ações humanitárias. Qual é o entendimento, além do entendimento humanitário que nasce do interior, que nasce da alma de cada um? Como eu disse logo no início, você não aprende a ser humano, a ser solidário, você se motiva, e porque isso é uma questão muito interior de cada um. Eu queria perguntar a vocês se vocês têm esse entendimento de que isso também é resultado da grande pobreza, da falta de atenção dos governos com essas pessoas que deixam à margem da sociedade, que deixam sem saúde, que deixam sem moradia, que deixam sem fome. E no caso específico dos abrigos, é exatamente a questão familiar, que às vezes esquece dos seus velhos, dos seus pais, dos seus avós, e fazem com que eles migrem para algum canto, porque dentro de casa da própria família eles não têm a atenção necessária. Aí isso leva à depressão, à perda da esperança de vida, e isso tem pessoas que têm esse senso humanitário que abrigam. Vocês também credenciam essa questão do aumento desse terceiro setor a essas questões sociais, a essas questões de falta de atenção dos governos, ou vocês acham que ela nasce espontaneamente pela vontade que tem alguém de servir?
Eu conheço o trabalho de seu Carlinhos, inclusive já estivemos lá no abrigo dele por várias vezes, Dia dos Pais, Dia das Mães, já fizemos matéria, choramos muito com as mães, com os pais, com os idosos abandonados, sem esperança, em plena solidão, mas recebendo todo o amor, todo o apoio da família de seu Carlinhos. E cada vez que a gente vai lá, Vasques Landim e Luiz Carlos, e você que está em casa, pode ter certeza que a gente aprende muito, a gente vai pensando que vai levar alguma coisa, mas vai receber. E eu acredito assim, que só existem 2 caminhos para você chegar a Deus, ou pelo amor, ou pela dor. Quando o Vasques Landim pergunta por que tem tanto trabalho hoje voluntário, solidário, casas de abrigos, por que será? É uma pergunta muito oportuna. E eu responderia o seguinte, sabe o que acontece? Hoje, as pessoas vivem num corre-corre tão grande, pela sobrevivência, não tem tempo mais para nada. Antigamente, eu lembro, há 30 anos atrás, pai, filhos, dormia todo mundo juntinho ali, né? Final de tarde, ficava todo mundo no alpendre, como diz o Padre Zezinho, conversando, trocando ideias, sonhando juntos. Hoje é filho para um lugar, pai para o outro, cada um correndo atrás dos seus objetivos. O mundo está muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, está aí a comunicação, acontece uma coisa do outro lado do mundo, a gente já está sabendo aqui em 30 segundos. Quer dizer, isso foi afastando as pessoas, o pai do filho, o filho do pai, irmão com irmão. Eu acredito que foi essa distância. E lá na frente, quando a gente chega aos 60, 70 anos, quando chega com saúde, tudo bem, mas quando chega doente, o pai, o filho, muitas vezes, já tem sua família, e o pai se sentindo abandonado, às vezes não é nem questão de dinheiro, sabe, Luiz Carlos? Se você for nesses abrigos, né, seu Carlinhos, você vai ver pessoas que tiveram, assim, patrimônios aqui em Juazeiro, que hoje estão lá na casa, lá no Albergue Sagrada Família, que tem até dinheiro e posse, mas a solidão é tão maior e tão grande na alma dele, que ele não pode ficar em lugar nenhum se não for num abrigo como esse, que recebe todo amor e todo carinho. E o outro lado, a contrapartida das pessoas que deixam seus lares, que deixam seu conforto, que saem para as ruas distribuindo sopa, como é o caso dos Anjos Solidários, que já tem 10 anos, distribuindo sopa, distribuindo pão, e todas as vezes tem uma palavra antes da distribuição, e geralmente sou eu que faço, que dirijo a palavra, e eu digo muito, nós estamos... O bom não é ver aquela criança feliz porque está comendo aquele pão, porque no outro dia ela já está com fome. O bom é o contato, é o olho no olho. O bom é alguém chegar, Marlene, eu preciso falar com você, eu estou com um problema sério, e começar a chorar, e eu ter tempo para ouvir aquela pessoa. Muitas vezes a gente não pode ajudar financeiramente, mas só em escutar as histórias. Então a solidão hoje está dominando a humanidade, as pessoas estão muito só. E essa outra contrapartida também são pessoas renovadas, pessoas que liga a TV, se espremer e o jornal sai sangue. Então a gente começa a se perguntar o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, o que eu posso fazer para melhorar a vida do meu irmão. E também, deputado, você bem colocou quando disse a pobreza aumentou, aumentou. O desemprego aumentou, aumentou. E por que isso acontece? Porque estão uns ricos demais, outros pobres demais, ou a educação não está correspondendo, só hoje só se educa quem tem dinheiro, a educação, infelizmente, a que é para o pobre, para o carente, não está correspondendo, o menino estuda lá 1 ano, 10 anos, 15 anos, sai de lá sem saber quanto é 2 mais 2, e isso, o mercado de trabalho também avançou, está exigente. Hoje, para você entrar no mercado de trabalho, você pode ver tanto de vaga que tem aí, precisando de pessoas, e não tem a mão de obra especializada. Eu lhe pergunto, por quê? Porque a educação não avançou. É verdade. Carlinhos. Eu acho também que falta muito amor na sociedade de hoje. Antigamente as famílias se reuniam para louvar a Deus, agradecer, pedir. Né? Mas hoje, infelizmente, esse corre-corre, como nossa amiga Marlene Duarte falou, não tem mais tempo para nada. Os pais se encontravam com os filhos, iam rezar, louvar, orar, fazer suas preces, agradecer. Mas hoje... um vai para a faculdade, outro vai para a universidade, outro vai para o trabalho, não tem mais tempo para nada. Nem para agradecer a Deus a bondade da vida, o dom da vida. Cada um se acorda e faz mais no sinal da cruz. Cada um é correndo para lá e para cá. Bença papai, bença mamãe. Acabou-se esses gestos bonitos, concretos, solidários. Acabou-se essa falta de fé, de amor, de convicção, de esperança. Muitas pessoas jovens mesmo não têm mais esperança na vida. Eu já ouvi muitos pais e mães dizer, oh meu Deus, que vida é essa? Eu não tenho mais sossego na minha vida, meus filhos estão na droga, não sei o que é que faça da vida.
É difícil, sabe? A gente vê pais e mães chorando, sofrendo, e a gente não tem, às vezes, como resolver a situação daquela família. Então tudo isso dói na gente, a gente quer fazer mais alguma coisa, e quanto mais a gente fizer, ainda não é nada, pelo tamanho da bondade do Senhor para conosco. Não é? Seria bom que todas as famílias pensassem, principalmente os jovens, que mais tarde, que queiram ou não, vão ficar idosos. Se tiver a graça, a bem-aventurança de ficar idosos. Mas muitos pegam os pais, botam para lá. Eu conheci ela no Pernambuco, eu não esqueci nunca esse fato. Uma madre de um grande abrigo me apresentou uma senhora já de seus 90, quase 100 anos de idade. Ela disse assim, olha, essa santa já está aqui há mais de 4 anos e há mais de um ano que ninguém da família vem olhar para ela. E tinha gente alta da sociedade. Tinha filho médico, tinha filho industrial, dono de usina, e tinha filho deputado estadual. Eu fiquei assim, meu Deus, tanta riqueza, tantos bens, para que isso? Não vão levar nada. Nem trouxeram, nem tem, nem vão levar nada. Porque se tivessem, levavam. Se fosse nosso, a gente levava. A nossa vida é só uma passagem. Eu vi aquela mãezinha lá, 97 anos de idade. Aqueles filhos não podiam fazer uma casa, ou pelo menos um quarto bem confortável naquela mansão. Está aqui, é minha mãe, cuidem dela, não deixe faltar nada. Eu tenho condições, sou industrial, eu sou um médico, eu sou um deputado, faço tudo por minha mãe. Mas o quê? Joga lá, tchau, mãezinha. 4 anos, 1 ano e tanto, ninguém ia rever a mãe. Essa mãe sente. A gente tem testemunho de casos lá horríveis, sabe? Chega aquela mãezinha, ó, mãezinha, hoje é seu aniversário, eu trouxe aqui um bolinho para comemorar, aqui uma roupinha, um vestidinho para a senhora. Aquela outra fica olhando, oh meu Deus, eu também tenho tantos filhos. Já faz 8 anos que eu estou aqui, ninguém nem vai olhar para mim. Tem umas pessoas lá com 18 anos, nunca apareceu um membro da família. E não existe ninguém, não, eu não tenho família, eu sou o número 1. Não existe isso não. Todo mundo tem que ter algum parente. É verdade. Mas falta o amor na sociedade, nas famílias. Buscar mais Jesus, esse Cristo maravilhoso que morreu pregado numa cruz, vertendo todo o seu sangue por cada um de nós. Nem sempre nós pensamos mais em Jesus. Muitas vezes só se lembra de Deus quando está lá no hospital, com os câmbios pendurados. Ai, meu pai. Como diz Marlene, nadou. Nadou. Pela dor. Carlinhos e Pois Marlene, não. para a gente complementar aí o raciocínio de vocês. Nós vivemos numa sociedade, você deu um exemplo assim, em que o consumo, o capitalismo, a competência, a agilidade é o que vale. São esses os valores que a gente assiste aí de cobrança da sociedade. Então, quando o sujeito envelhece, ele não tem mais agilidade, ele não tem mais a competência que tinha quando era mais jovem, e isso faz com que ele passe a não valer praticamente nada nessa sociedade. Agora, o que é condenável, digo melhor, é a própria família. Relegar aquele ente que deu origem a todos e que criou e que sacrificou. Eu já ouvi alguém dizendo e me falando que nesses abrigos de velhos idosos, diz que tem pessoas familiares que aparecem tão somente no dia que ele recebe a aposentadoria, Luiz Carlos, do INSS, para tirar dele esse dinheiro. É a visita que faz. Então eu acho que essas observações que são colocadas aqui é até um chamamento para esse sentimento de humanidade que a gente devia pelo menos cultuar até na família, já que não existe com a sociedade inteira. Agora, eu ainda quero voltar também à questão do Estado. Fazer filantropia, fazer humanismo e ação social não é obrigação de nenhum ser, ente que tenha alma compadecida com isso, não. Isso é obrigação do Estado. O cidadão é voluntário. É voluntário, isso é voluntarismo, é obrigação do Estado. Era para o Estado ter albergues públicos, dar uma atenção especial ao idoso, dar uma atenção especial à criança, ao jovem, enfim. Infelizmente, essas demandas são grandes e os poderes constituídos, o Estado, digo melhor, não cumpre essas obrigações. Aí é necessário que pessoas que têm essa alma humanitária, que pense na humanidade do irmão, vá se sacrificar, porque é um sacrifício. Eu acho que as demandas são grandes, até para você sustentar, até nem o poder público ajuda essas instituições a se sustentarem. Então é difícil. A gente quer fazer essa observação também aqui, louvando a ação de vocês que faz isso, do Tadeu, do Carlinho, do
Walter, né, que vai chegar por aí, de tantos outros. Nós temos aqui no Juazeiro também, que nós ainda vamos trazer aqui para que a sociedade conheça, pessoas que se preocupam com os jovens drogados da cidade, que dão a vida para tirar essas pessoas, que é uma chaga social absurda essa questão. Então isso é louvável, mas não podemos deixar de cobrar a ação e o dever do Estado nessas ações. Aí eu queria que vocês complementassem se vocês têm alguma ação, se alguém ajuda, ou é só pelo espírito de voluntarismo mesmo que vocês fazem essas ações. Bom, pelos anjos só, mas eu, antes de entrar responder sua pergunta, eu me sinto na obrigação de parabenizar a produção do programa por esse convite, de trazer aqui pessoas que têm um trabalho filantrópico, trabalho solidário. Tem um projeto Reviver também, né, seu Carlinhos, do pastor Fernandito, que trabalha com mulheres, com homens, jovens, drogados, que é uma bênção. E é preciso, uma lei de atrapalhando, eu acho também que um dos gargalos para que a sociedade conheça é a questão da comunicação, da divulgação, tem que divulgar que existe isso, para que a sociedade também passe a ajudar e passe a respeitar. Quando eu conheci o casal Tadeu e Luiziane, foi na época que estava começando o trabalho dos Anjos Solidários, era ele, ela e os filhos. Pegava um carro, 10 horas da noite, ia para uma comunidade carente, que era ali Mutirão. E quando eu me aproximei do casal, eu disse, não pode ser assim não, nós temos que divulgar esse trabalho, até porque hoje, depois dos Anjos Solidários já tem Anjos da Rua, aqui em Juazeiro, que é outro grupo que talvez inspirado no trabalho dos Anjos Solidários, hoje tem um trabalho semelhante. Então a gente foi divulgar, não, deixa eu divulgar, isso o Tadeu não queria de jeito nenhum, porque quem conhece seu Carlinhos se apaixona pela alma, pelo coração grande que ele tem, a família dele. E a mesma coisa eu digo, quem conhece Tadeu e Luiziane de perto, viu? Pode ter certeza, porque um trabalho é deles. Eles ninguém não tem ajuda, e também eles não querem. Ô Marley, pelo fato do Tadeu ser um grande empresário em Juazeiro do Norte, é possível que na estruturação dos Anjos Solidários ele tenha tido o cuidado de colocar algum benefício fiscal, alguma isenção fiscal, afinal ele tem várias empresas, né? É possível. No caso do Carlinhos já não há isso. Se vem alguma ajuda, é das famílias. Pode ser de uma aposentadoria, que é o mínimo, pode ser uma ajudinha que os familiares dão. Quer dizer, são movidos à boa vontade. Não é assim? Mas o que conta exatamente aquilo que o seu Carlinhos colocou. É o amor, sabe, Luiz? Não adianta você ter o dinheiro, não adianta você ter a ajuda se você não souber distribuir com amor. É aquela coisa, a caridade a gente não agradece. A caridade a gente comemora. E é isso que acontece em quem faz parte dos Anjos Solidários Sevema. É uma comemoração, é uma festa. Toda quarta-feira nós temos uma comunidade que a gente visita e a gente distribui 1000 copos de sopa e 1000 pães. E ali tem sempre uma pessoa que chega e diz, seu Tadeu, dona Luiziane, qual é um dos anjos, né? Minha cama quebrou, meu guarda-roupa quebrou, eu preciso de uma consulta. Isso tudo é anotado, isso tudo é resolvido, ela manda deixar na casa da pessoa. Tem até gente que pensa que eles têm pretensão política, mas com a autorização do casal, eu digo, até hoje, de jeito nenhum. É um trabalho mesmo que nasce do coração deles para com a comunidade carente. Pois é um bem, propósito. Nós já estamos tendo o prazer de vislumbrar aqui a chegada do nosso amigo Walter Barbosa Filho, que atualmente é o diretor do abrigo Nossa Senhora das Dores. E se você me permite, Luiz Carlos, eu conheço, já fiz Dia dos Pais, lá nós estivemos lá, é uma obra maravilhosa, e lá tem um colega seu, eu não vou dizer porque não estou autorizada, mas ele é um colega nosso, do rádio, do jornal, muito famoso e muito conhecido, que está sofrendo bastante, e está lá, onde ele coordena. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele, o que é que o senhor mais queria nesse momento? Isso, queria que meu filho, chorando, me perdoasse. Queria que meu filho viesse me ver. E é seu colega. Depois você vai lá e você vai conhecer ele. Vamos saber depois. Boa noite, Valtinho, é um prazer tê-lo aqui. Me parece que no seu caso específico, me parece que é uma questão de pai para filho, né? Porque vários membros da família já passaram por essa responsabilidade. E hoje você, muito jovem ainda, está assumindo essa responsabilidade. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje à noite.
E realmente o nosso trabalho lá no abrigo Nossa Senhora das Dores é histórico, visto que também a própria estrutura física do prédio, que abriga hoje quase 60 velhinhos, foi uma das residências do Padre Cícero, aqui no Juazeiro. Então, nós temos uma dupla responsabilidade lá. No primeiro momento, esse que vocês estão falando, que é exatamente acolher a esses necessitados que nos procuram quase diariamente. E o segundo ponto é exatamente manter aquele prédio, porque nós sabemos da importância quanto à perspectiva histórica daquele prédio, né? Porque foi uma casa em que residiu o Padre Cícero, você vê lá, tiver o prazer de sua visita, a estrutura física da casa, as paredes são bem largas, e que falam realmente de uma época, da época em que ele foi construído. Ok. Amigos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, 2 minutinhos e estaremos de volta, continuando com o nosso Tribuna Livre. Como você pode se proteger contra a tuberculose? Mantendo sempre a casa arejada, permitindo a circulação do ar e a entrada de luz. A tuberculose é transmitida pelo ar. Todos que conviveram com a pessoa com a doença até 15 dias após o início do tratamento devem fazer o exame. O tratamento dura 6 meses e tem que ser feito até o final. A tuberculose tem cura, o preconceito também. Uma campanha do Fundo Global. Mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Marcos foi preso por furto. Passou 6 anos na prisão. Mas antes de atirar a primeira pedra, é importante saber que Marcos cumpriu sua pena. Marcos pagou sua dívida com a sociedade e tudo o que ele deseja é uma segunda chance. O projeto Começar de Novo do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, está dando liberdade para muitos brasileiros, como o Marcos. E você, vai atirar a primeira pedra ou vai ajudar? Estamos de volta, estamos falando hoje de associações beneficentes, já tivemos aqui algumas explanações positivas, muito importantes, e agora com a chegada do professor Walter Barbosa Filho, que está honrando a tradição do seu pai, que durante muito tempo fez uma ação maravilhosa nessa cidade, eu faço questão de dizer para os senhores telespectadores, a cultura popular de Juazeiro não deve mais a nenhuma outra pessoa do que a Walter Menezes Barbosa. Ele foi o grande, o maior tocador desse empreendimento de cultura popular. Você fala com qualquer artista da nossa cultura popular e eles lembram o que Walter Barbosa fazia. Levando-os, fretando ônibus, levando-os para Recife, para Fortaleza, enfim, mostrando as nossas lapinhas, nossos reisados. Um trabalho magnífico. E agora o seu filho está engajado nessa ação social. Valtinho, vocês vivem exclusivamente das ajudas que caem naquele cofre ou tem alguns beneméritos que, vez por outra, mandam um check-in, uma cédulazinha para ajudar? Luiz, a existência lá do abrigo, manter aqueles quase 60 mendigos, né, aqueles 60 pessoas abandonadas, a maioria já acima dos 60 anos, é um desafio muito grande.
É um desafio porque hoje a forma como a sociedade se organiza, sob certos aspectos, ela é excludente, principalmente quando a sua capacidade produtiva diminui. Então você tem essas pessoas que até procuram se inserir no processo produtivo social, mas não encontram normalmente um gancho. Então, sim, nós temos ainda pessoas beneméritas aqui no Juazeiro que fazem questão de fazer suas doações e também, assim, o que nos deixa muito motivado é que eles pedem muito o anonimato. E isso eu acho esse tipo de atividade muito bonita e, a partir do ponto de vista social, muito saudável também. E eu queria aproveitar aqui e agradecer o que você falou sobre o meu pai e dizer que, à medida que a gente vive, anda aqui nas ruas de Juazeiro, de vez em quando a gente encontra uma pessoa exatamente pertencente a esse quadro que você falou, da cultura popular, não brasileira, mas da cultura popular mais especificamente nordestina, aquela que é enraizada até mesmo no sofrimento das pessoas, do homem nordestino, na sua luta pela sobrevivência, e que emerge esse grande desafio através de manifestações culturais, como você falou, como o Maneiro Pau, as bandas cabaçais, as lapinhas, os gueisados. E eu lembro, desde criança, meu pai apoiando essas iniciativas, e já hoje eu tive a felicidade de encontrar, por coincidência, lá no abrigo, pessoas que deram seu testemunho, igual você falou agora. Então, a gente se sente muito honrado com o que você falou, o que a gente escuta das pessoas, o que ouve desses outros artistas que são verdadeiros representantes da nossa cultura. E é bom você ter falado isso, você ter puxado esse tema, porque realmente essas pessoas precisam de ajuda, precisam de apoio, e eu acho o seu papel hoje aqui, por exemplo, na imprensa, muito importante, fundamental no resgate dessa perspectiva cultural que é tão nossa. As perguntas estão começando a chegar, e uma delas é direcionada ao nosso analista Vasques Landim. Deixa-me ver quem mandou. Foi o Francisco Dantas, lá do bairro Aeroporto. Ele pergunta: Dr. Vasques, na sua passagem pela Assembleia Legislativa, o senhor apresentou algum projeto em benefício dos idosos? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza, quem acompanhou a nossa trajetória como parlamentar sabe muito bem disso. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de oferecermos esse conhecimento para a sociedade de que nós fomos, na legislatura passada, o 4º deputado que mais apresentamos e aprovamos projetos em benefício da sociedade. E com relação ao idoso, até porque eu fui presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos no estado do Ceará, nós incetamos campanha extraordinária com relação ao idoso, com relação ao respeito à passagem aos transportes, com relação à adaptação de transportes para os idosos. Nós lutamos muito por isso e fizemos várias visitas, inclusive a abrigos, para ver como funcionava, se funcionava de uma forma cidadã. Fizemos, inclusive, visita até a famílias por questões de denúncia de agressão aos idosos, e isso eu tenho a minha consciência tranquila de que servi muito nessa pauta com relação ao idoso. Agora eu queria também aproveitar aqui a oportunidade da chegada de Valtinho, que eu já havia abordado essa questão da sociedade competitiva, de agilidade, e que o idoso, por perder essa capacidade, ele vai ficando à margem, vai ficar sem valer mais nada, inclusive até nas próprias famílias. Eu queria lhe perguntar o seguinte: quais são os maiores desafios que vocês encontram? Não é só você, é o Carlinho, talvez o Tadeu também, que vocês encontram aqui em Juazeiro para tocar essas obras humanitárias, que eu também disse aqui, que você não aprende a ser humano, que você não aprende a ser solidário, você é da alma, é coisa interior, você apenas motiva as pessoas. Quais são os grandes desafios que vocês acham que tem que enfrentar e que enfrentam no dia a dia desse trabalho tão bonito que vocês fazem aqui em Juazeiro? Olha, meu amigo Zé Vasco, muito bom estar aqui com vocês hoje à noite, antes de mais nada, e
falando sobre sua pergunta, são muitos os desafios, mas tem alguns deles que mais nos tocam assim mais fortemente. Então, quando a gente vê uma família, até do ponto de vista socioeconômico, bem situada, e essa família, uma filha, às vezes, leva o próprio pai para deixar na nossa instituição. Isso nos dói muito, porque a gente sabe da importância de uma família, o aconchego, como é importante esse aconchego, principalmente nesse momento da existência humana, que é a velhice. Então, isso realmente, eu até me sinto incapaz de aprofundar essa abordagem, porque seria melhor tratado por alguém da área das ciências sociais, mas que, como ser humano, a gente sente que é uma situação muito delicada, porque, às vezes, quando a gente abrigava, acolhia essa pessoa idosa, quase que irremediavelmente, alguns dias depois, ele adoecia. E se a gente não era capaz de tomar uma providência mais forte, podia complicar bastante a saúde dele. E aí a gente sabe que a falta da família, nesses momentos, representa um desafio muito grande. Então, esse ponto talvez seja o que hoje ainda me faz refletir até que ponto essa assistência social ela deve ser oferecida, até que ponto a gente deve arguir a participação da família mais ativamente, até que ponto esse modo de produção, através do qual a sociedade é organizada e direcionada, como ela gera esse processo de exclusão. Então, seria bom um debate até mais amplo sobre esses pontos, para saber até que ponto, até que limite, até que alcance seria a da assistência social, através, digamos, no caso, o exemplo de um abrigo, e até que ponto isso não deve ser feito, em prol até mesmo da saúde da pessoa idosa. Eu queria complementar o que ele falou e dizer, principalmente para você que está assistindo agora, o programa Tribuna Livre, a pergunta é: qual o maior desafio no trabalho que é realizado através dessas entidades? Sabe qual é, Luiz Carlos e deputado Vasques Landim, você que está em casa? Eu acho que o seu Carlinhos vai concordar comigo, porque a gente já conversou muito sobre isso. O maior desafio é conviver de perto com a dor daquelas pessoas abandonadas. É muito difícil. A gente sai de lá numa tristeza tão grande, com tanta pergunta na cabeça, como é que um filho abandona um pai? Porque, por mais amor, o seu Carlinhos, eu conheço o trabalho dele de perto, mais do que o trabalho do nosso amigo ali, mas sei que a obra dele é maravilhosa, que já visitei várias vezes com os Anjos Solidários. O seu Carlinhos sabe o nome de cada um, sabe a idade de cada um, sabe onde mora, de onde veio, até o contato da família. E é como ele diz, tem filho que chega, Luiz Carlos, traz o pai, deixa assim na porta do abrigo, aí diz: olha, está aqui meu telefone, qualquer coisa vai me liga. Embora e só volta na data de receber o dinheiro do Aí, ó, a gente vai para lá, como ele que testemunha, nós vamos para lá com música ao vivo, com café da manhã, com presente. Pense, com tudo que você tem direito, e você olha aquele velhinho recebendo aquele presente, aquele café, com aquela música, arrodeado de carinho, da gente dançando, brincando, mas ele sente falta daquelas pessoas que ele tanto ama. Quem é que não sente saudade das pessoas que ama? Quem é que não tem falta de amor? O meu amor pela minha filha é diferente do meu amor por você, Vasques. Eu posso te amar como amo você, como filho de Deus, como meu irmão, mas o amor de mãe e amor de filho é diferente. Então, conviver com a dor, com a solidão, com a tristeza, com o desespero de cada um, eu acho que é o desafio maior. É o grande desafio, pode ter certeza. Preciso ter uma alma muito boa. Porque a gente não sabe nem como se aproximar. Ó, a gente se aproxima de um velhinho daquele, né? Aí a gente, meu amor, não chore não. Aí não sabe como chegar. Não sabe como chegar, porque às vezes parece que a gente está com pena, com piedade, e isso a gente não quer passar isso para ele. E por mais que você se entregue, ele não fica preenchido. Ele tem saudade da família, e o desafio maior é ver o sofrimento e não poder fazer nada. Carlinhos, acrescentaria mais alguma coisa? Você já imaginou chegar um casal e... Bom dia, aqui é um abrigo, Nós encontramos essa velhinha ali perdida, não conhecemos, sabemos quem é, trouxemos para vocês cuidar dela. Tudo bem. Tem algum documento? Não tem nada, não conheço ela, estava
lá por lá de casa e não sabe quem é. Vamos deixar aqui. Mas me dê o telefone de vocês, me dê. Senão que a gente vai se mudar e a gente não sabe ainda o endereço certo e se vamos mudar o telefone também. Vamos deixar ela aqui. Qualquer dia a gente passa por aqui e deixa alguma informação melhor. Vão embora. Fico sem nenhum meio de comunicação com esse casal. Anos depois, 3 anos depois, passam lá procurando a mesma idosa. Olha, nós chamamos uma velhinha assim, e nós gostamos de saber como é que ela está. E a velhinha, a pessoa era surda. Eu digo, eu tentei me lembrar, aí me lembrei. Eu digo, sim, agora estou lembrado quem é. Ela está com Deus. A mulher começou a chorar. Era a mãe dela. Só que ela não disse que era a mãe dela, falou, era uma velhinha, estava abandonada na porta da calçada da casa dela. Era a mãe dela. Era a mãe dela. Era a mãe. E ela foi chorar remorso, depois. Sentimento, né? Aí, casos assim, tem muito piores, sabe? Você imagina que essa aí não tem solidariedade nem com a mãe, né? Imagine com os outros. Toca profundamente na alma da gente. A Cíntia nos telefonou. O tema dela não é bem o que nós estamos tratando aqui hoje, mas ela acha que as mães de família, atualmente, vivem muito ocupadas, todas trabalham. E no pensamento dela, seria importante que o poder público dedicasse mais atenção às creches, para que as mães pudessem deixar as crianças em segurança e pudessem cuidar do seu trabalho. Então, cada um pode dar uma opiniãozinha, é evidente que a gente já sabe o que cada um vai falar. Isso deveria ser missão do poder público, evidentemente, não é? Mas como isso não acontece, há essa demanda. Vocês sentem falta disso também? Essas creches que poderiam estar recebendo as crianças, facilitando o trabalho das mães? Com certeza. E não é só isso não, Luiz Carlos Lima. Sabe uma coisa que faz pena, eu acho que o deputado vai concordar comigo, você que está em casa, é saber que esses velhinhos carentes, além de ter perdido a família, se não fosse esses abrigos, estariam no meio da rua e não tem atendimento na saúde. Você quer ver? Você vai num hospital público e fica lá para você ver quando chega um velhinho assim, sem eira nem beira. Muitos morrem na calçada. Morrem na calçada, então a vida não está sendo priorizada. E eu acho o seguinte, está chegando a hora de eu me despedir. Está cedo. E eu queria dizer que a resposta para tudo isso é o amor. E as pessoas têm dificuldade de acreditar. Por quê? Porque o senhor Tadeu tem defeito, Luciano tem defeito, o deputado tem defeito, o senhor tem defeito, todo mundo tem defeito. Não acreditar na bondade humana é o nosso maior pecado. Existe. Todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Depende de como você vai desenvolver os dois. Então, esse trabalho de seu Carlinhos, do Walter, de Tadeu, de Luiziane, do pastor Fernandito, da Francisca Benício e de tantos outros na região do Cariri. Como? Irmã Bernardo, é o quê? É amor, sabe, deputado? É amor, porque eu já vi muitas vezes seu Tadeu, Luiziane e os Anjos Solidários, a gente trabalha o dia todo, tem gente que vai até as 7 da noite, não toma nem banho, vai direto para a Sevema, que é o encontro lá, e de lá a gente sai em carreata para as comunidades, distribuir pão, sopa, conversar, ouvir o clamor da população, muita gente. E outra coisa, os Anjos Solidários têm levado energia para a zona rural, através de Luiziane e de Tadeu, tem feito muitos ofícios aí para o governador e tem melhorado muitas comunidades que vivem em plena escuridão, sem água e sem luz. Então, é um trabalho que, eu repito, não era para ser do empresariado, não era para ser do professor, era para ser do poder público. Mas, infelizmente, do Estado, do município, infelizmente isso não acontece. Então, está havendo essa demanda. As pessoas estão inconformadas, inquietas, e estão partindo para a ação. Porque o trabalho dos Anjos Solidários, eu falo aqui com toda a propriedade, não é mais nada menos do que uma ação solidária em prol dos menos favorecidos. É amor, é resposta de vida. Marlene, na edição desta semana da revista Época, há uma reportagem com um padre do interior de Pernambuco que começou com uma ação desse tipo, ajudando a poucas pessoas, principalmente a crianças, e hoje ele trabalha com 10 mil crianças. Que exemplo maravilhoso, né? O nosso programa Padre Ayrton. O nosso programa está se caminhando para o final, mas eu gostaria que cada um
fizesse assim uma consideração final, acrescentasse alguma coisa que a gente por acaso não tenha lembrado, de dificuldade, não é? De mérito nesse trabalho. Nós acreditamos que o grande mérito é o prazer de servir, né? É a benemerência, né? É a benevolência, mas cada um poderá acrescentar alguma coisa. Marlene? Eu até pegando a deixa aí do Luiz Carlos Lima, dizer que é o Padre Ayrton, lá em Pernambuco. Ele é um exemplo a ser seguido porque ele foi conhecer o lixão, chamado Rua do Lixo. E quando ele pisou no lixão, que ele viu aquelas crianças parecendo porcos, ele disse, é aqui que eu vou morar. Eu preciso morar com essas crianças. É o Padre Ayrton. Padre Ayrton. Inclusive, já mostrei matéria dele aqui. E a partir daquele momento, ele ficou lá dentro do lixão, morando. E hoje não existe mais lixão. Hoje é uma fundação maravilhosa, que já tem gente lá que já se formou. E é um trabalho maravilhoso. Ali é amor. Ali foi amor. Vamos fazer justiça. Em Juazeiro também, nós tivemos aqui o Caldeirão, que foi um Caldeirão. programa extraordinário. Caldeirão, verdade. Seu Afonso e a esposa dele fizeram um trabalho maravilhoso. Infelizmente, chegou um ponto em que eles não tinham mais condições, encerraram o projeto e logo depois, infelizmente, seu Afonso desapareceu. Luiz Carlos, eu encontrei um dia desse aí, com uma amiga nossa, sua colega também, que ela recentemente perdeu o esposo dela e os filhos casaram, e ela disse, Marlene, e ela é uma pessoa muito preparada, estou me sentindo muito só, eu estou em depressão, começou a falar comigo, e eu disse para ela, vai visitar o Albergue Sagrada Família, vai visitar o Abrigo Nossa Senhora das Dores, vai visitar o projeto do pastor Fernandito, que você nunca mais vai dizer que está com problema de depressão. Vai servir, porque quando a gente vai servir, a gente pensa que está dando alguma coisa, não está dando é nada, está recebendo. Então, deixa aqui o convite para todas as pessoas conhecer o projeto anjosolidáriosevema.com.br, pode acessar e vai visitar os abrigos aqui dos nossos amigos e tantos outros, porque você vai encontrar gente. Você pensa que às vezes está com um problema enorme, mas grande é o problema de quem perdeu tudo, até a esperança. Muito obrigada pelo convite. Carlinhos, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer enorme tê-lo aqui, debatendo conosco, mostrando a magnitude das suas ações. Se você me permite, eu gostaria de aproveitar esse espaço, essa grande oportunidade, agradecer a vocês por terem nos convidado para falarmos um pouco sobre a situação do Albergue Sagrada Família, que agora está em sua sede própria. Não está concluída, estamos ainda terminando e queríamos aproveitar para pedir às pessoas que estão nos ouvindo nos ajudarem a concluir essa obra que não é de o endereço de lá, Carlinhos? Lá é Rua 103, Tiradentes 1, número 100. Rua 103, número 100, Tiradentes 1. A obra já está mais ou menos 80% concluída, mas precisamos concluir o mais rápido possível para que os nossos anciãos tenham assim, um lazer bem mais adequado. A nossa conta é na Caixa Federal, a agência é 032, agência 032, operadora 013, e o número da conta é 26-25252, dígito 4. Estamos precisando muito assim, de portas, cimento, não é? E queremos concluir, se Deus quiser, com a graça dessas pessoas de coração aberto, generosos, essa obra que é de Deus. Quero agradecer de coração essa oportunidade que vocês nos deram. Muito obrigado e contem sempre com a gente. Viu? Foi um prazer, Carlinhos. Professor Walter, meu querido professor Walter Barbosa, nossa, cada prova difícil que esse rapaz passava na faculdade. Valtinho, foi um prazer tê-lo aqui. Luiz, são tantos pontos que eu queria abordar, mas como você falou, como o programa já está terminando, o programa Tribuna Livre, e eu queria deixar assim, a mensagem final do programa hoje, parabenizar você por essa iniciativa, parabenizar a TV Verdes Vales por essa iniciativa, esse momento de encontro aqui da assistência social da nossa cidade, em que a gente discute esses problemas tão essenciais que, como a Marleide falou, que também serve para humanizar as pessoas, naquilo que ela tem de mais importante e maior valor dentro de sua alma. Então, realmente é um momento muito rico esse que você está otimizando aqui a população do Juazeiro, do Cariri, e queria aproveitar também e fazer um pedido.
que você faça mais programas como esse, em que a gente aqui nessa tribuna livre, a gente tenha o momento de levar à população, muitas vezes, aquelas informações que as pessoas até gostariam de ouvir, mas não têm acesso, tanto porque pelo corre-corre do dia a dia, entre um dia, semana, mês, e esse momento de reflexão vai ficando esquecido. Então, realmente, Luiz Carlos, você está de parabéns. Fico muito emocionado até em poder estar aqui com vocês, como você abordou o meu pai, a figura do meu pai dentro da história de Juazeiro. O nosso trabalho, ao longo de 12 de dezembro desse ano, o abrigo Nossa Senhora das Dores vai completar 60 anos. Então, você imagine aí uma história de vida da Sociedade de Amparo aos Mendigos, que é a entidade mantenedora, com 60 anos de existência. O que já não passamos, o que já não enfrentamos. E como é importante esse momento aqui, para que a gente possa passar à população as nossas preocupações, sugestões, não é? E ouvir a população também, que seria um diálogo, eu acredito, muito enriquecedor. Então, eu queria terminar e parabenizando a direção da TV Verdes Vales por esse momento de, antes de mais nada, de reflexão. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Vasques, boa noite. Gostou do debate? Muito bom. Agradecer aos nossos convidados que enriqueceram aí o nosso bate-papo. E vou terminar como iniciei. A demanda por ações sociais no Brasil, no Ceará e Juazeiro é grande. A lacuna está preenchida pelos homens que são voluntários e que têm a alma vocacionada para isso. Mas isso é dever do Estado, do município, dos órgãos públicos. E para você manter uma instituição dessa, você tem que ter sustentabilidade econômica, ter recursos. Vocês vivem batendo de porta em porta, pedindo ajuda, quando vocês estão fazendo um trabalho que era para ser feito pela associação, pela ação social pública. Então eu quero deixar isso aqui para os nossos telespectadores refletirem também, até porque a gente pode, através de um programa desse, intensificar mais a cidadania. Porque às vezes a filantropia gratuita, ela também não estabelece a cidadania. Mas se tiver ajuda, contribuição do poder público, essas ações voluntárias, humanitárias, ela pode se tornar ação cidadã, com escola, com creche, com posto de saúde, enfim. Era isso que eu queria concluir e agradecer a vocês, a Walter, ao Carlinhos, a Marlene que veio aqui representando, e aqui o Tribuna Livre está livre mesmo, de portas abertas para receber aquelas pessoas que querem conversar seriamente aos interesses da cidade, da região e do estado do Ceará. Obrigado. E o nosso último agradecimento é para você, meu caro telespectador, que está ficando 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira, de 20h30 às 21h30, exatamente para acompanhar as nossas abordagens. Neste ano do centenário de Juazeiro, a nossa pretensão é discutir uma variedade enorme de problemas existentes ainda no nosso meio, apesar dos 100 anos de existência, apesar de Juazeiro do Norte ser hoje a cidade 100 do Brasil. Muito obrigado pela atenção, boa noite a todos.